Oi, gente, eu sou a Liliane, professora de português, e esta é a aula 8 do ensino remoto do Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão 3. Vocês devem se lembrar que na semana passada nós estudamos o conceito de literatura. E nesta semana vamos aprofundar um pouco mais o estudo desta arte da palavra, que é a literatura, acrescentando um novo conteúdo, o conteúdo relativo aos gêneros literários. Os gêneros literários, diferentes dos gêneros textuais que servem para caracterizar todo e qualquer texto, eles são específicos daqueles textos que a gente considera artísticos. Os gêneros literários fazem parte de uma tradição clássica, canônica, de se compreender os textos literários, de se classificar os textos literários. E quem fez essa classificação pela primeira vez foi o filósofo grego Aristóteles, lá na Grécia Antiga, no século V a.C. Aristóteles, diante da produção literária do tempo dele, a partir da perspectiva grega, percebeu que os textos literários produzidos eram passíveis de serem distribuídos em 3 categorias, as quais ele chamou de gêneros literários. Ainda que essa classificação seja bastante antiga e muita coisa tenha mudado de lá até aqui, ela é relativamente válida e a gente ainda consegue reconhecer que as características principais apontadas por Aristóteles aparecem nos textos produzidos até hoje. Os 3 gêneros literários fixados por Aristóteles são o gênero lírico, o gênero épico ou narrativo e o gênero dramático. Nesta semana, nós vamos nos ater especificamente ao gênero lírico e nas próximas semanas vamos falar dos gêneros narrativos e do gênero dramático. Vamos então começar a falar sobre o gênero lírico. O gênero lírico recebeu este nome por causa de uma característica muito intrínseca aos textos que Aristóteles chamou com esse nome. Esses textos, que em geral eram pequenas poesias, recebiam o acompanhamento musical, eram cantados. E o instrumento que acompanhava essa cantoria era a lira, uma espécie de harpa pequenininha que os gregos colocavam na mão e tocavam e dedilhavam enquanto declamavam os seus textos, que Aristóteles chamou de textos líricos. Esse necessário acompanhamento musical lá na época de Aristóteles, pela lira, desses textos que ele mesmo chamou de lírico, fez com que esses textos se impregnassem de musicalidade. Era necessário que esses textos se adequassem a uma melodia, e para isso eles vão desenvolver uma série de estratégias linguísticas que fazem com que o texto em si seja profundamente musical. Por isso, por essa estreita ligação que desde a época de Aristóteles existia entre os textos poéticos e a música, é que os textos líricos, os poemas, até hoje mantêm elementos como a rima, como a métrica, como o uso de refrãos, como o próprio uso do verso, como unidade rítmica, unidade melódica, unidade sonora. São traços como esses que caracterizam a linguagem poética. E vamos falar um pouquinho desses traços. Vamos começar pelo verso, essa unidade rítmica. A gente costuma dizer que o verso é cada linha do poema, mas não é simplesmente isso. O verso, ele é um jogo entre os sons e os silêncios, né? E vai dando um ritmo, uma cadência, e vai dando ao poema a tal musicalidade que é tão característica dos textos no gênero lírico. Para se constituir como uma unidade rítmica, o verso se utiliza de uma estratégia, de uma outra estratégia, que a gente chama de métrica. A palavra métrica vem de metro, que significa, na verdade, medida. E como se mede um verso? Um verso não se mede pelo seu tamanho físico, com uma régua, mas sim pela sucessão de sons que fazem dele uma unidade sonora, uma unidade rítmica. Essas sílabas, essa sucessão de sons, é que definem qual o tamanho de um verso. Então, a unidade de medida de um verso é o número de sílabas que o compõem.
dependendo desse número de sílabas, ele vai ter um ritmo específico. Na tradição poética, ou seja, desde a Grécia Antiga até mais ou menos o início do século XX, os versos eram regulares, ou seja, eles apresentavam a mesma métrica ou o mesmo número de sílabas poéticas, mediam a mesma coisa. Ou seja, o poema apresentava todos os versos com o mesmo tamanho, com o mesmo número de sílabas métricas ou sílabas poéticas. Então, suponhamos que o poeta escreva o seu texto e no seu primeiro verso ele escreva um verso de tamanho 7, com 7 sílabas poéticas. Todos os demais versos do seu poema, por conta da regularidade, por conta dessa tentativa de manter o mesmo ritmo, sempre teriam também 7 sílabas poéticas, mediriam 7. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fardo inconstante, guerreiros nasci. Para exemplificar a regularidade métrica, ou seja, o uso dessa métrica sempre igual, do início ao fim do texto poético, eu acabei de declamar um clássico da literatura brasileira do século XIX, um fragmento do poema Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias ele optou por escrever versos de 5 sílabas poéticas, chamados de redondilhas menores, e fez uma sucessão de sílabas tônicas e sílabas átonas de tal modo que consegue, inclusive, reproduzir o som de tambores, como eu fiz aqui, para mostrar a musicalidade típica do gênero lírico. Também podemos observar na declamação dos versos que eu fiz o uso das rimas, que vocês conhecem como sendo essa aproximação de sons iguais, parecidos, que a gente coloca no fim dos versos. Lá no poema de Gonçalves Dias, no Ijuca-Pirama, o poeta começa: sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então ele rima sou bravo, sou forte, com norte, com morte. Essas são as rimas, e tem outras mais. Se você voltar e ouvir novamente a declamação, você vai perceber outras rimas no poema. As rimas também são importantes aliadas nesse processo de dar musicalidade ao texto. Até agora, falamos bastante de um traço muito importante dos textos em gênero lírico, que é a musicalidade. E vimos que essa musicalidade é alcançada através de estratégias como o uso do verso, o uso da métrica e o uso da rima. Mas esses não são os únicos traços típicos dos textos em gênero lírico. Há um outro muito importante e que você já ouviu bastante por aí. É a presença do chamado eu lírico. O que seria o eu lírico? Aristóteles, lá na Grécia Clássica, percebeu que esses textos, em geral acompanhados pela musicalidade, pela música, pela lira, eles eram uma espécie de derramamento das emoções. Eles eram textos pequenos, curtos, com poucos versos, não são como um romance com 100 páginas, às vezes tem uma página quando escritas, né? Ou são textos curtos que concentram a expressão da emoção daquele que está falando, ou escrevendo. E aquele que está falando ou escrevendo no poema, aquele eu, a gente chama de eu lírico. O texto lírico, portanto, apresenta como pessoa do discurso a primeira pessoa do singular, o eu, que se refere ao eu lírico, àquele que está ali falando ou escrevendo. E o eu lírico apresenta o seu estado anímico. É uma outra expressão importante para quando a gente estuda gênero lírico. Estado anímico nada mais é do que o estado de alma, o estado de espírito, o estado sentimental, como ele está se sentindo naquele momento. O texto lírico costuma ser essa expressão da alma, essa expressão do sentimentalismo, essa expressão da subjetividade. Por isso, é muito comum que os temas dos textos líricos sejam justamente as emoções do eu lírico, também chamado de sujeito poético. Essas emoções
que estão lá no texto lírico, colocadas pela voz do eu lírico, elas podem ser de cunho mais individual, como, por exemplo, um poema que fale do amor, ou da dor, ou da desilusão, ou da angústia do sujeito poético, ou do eu lírico, mas também podem ser emoções de cunho social, como a indignação, ou o protesto, ou, enfim, a rebeldia do sujeito poético ou do eu lírico diante de um quadro social dramático. E por conta dessa carga subjetiva do texto lírico, como uma expressão do estado anímico do sujeito poético, do eu lírico, independente desse estado anímico ter sido gerado por algo individual ou social, é que a linguagem lírica, a linguagem poética, ela é a que mais é expressiva, ou seja, é a que mais vai trabalhar com aqueles artifícios da linguagem figurada, das figuras de linguagem, da metáfora. Na verdade, a linguagem do texto lírico, ela é cifrada, porque ela é reflexo do modo absolutamente pessoal, subjetivo, com que o poeta vê a realidade, sua ou coletiva. Agora, recapitulando um pouquinho o que a gente acabou de aprender sobre o gênero lírico é aquele gênero dos poemas escritos em verso, carregados de musicalidade, usando elementos estruturais como a rima, como a métrica, e que também tem a subjetividade daquele que a gente chama de eu lírico, aquele que vai apresentar no poema o seu estado anímico, ou seja, o seu estado emocional. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Nas próximas semanas vocês vão ver o gênero narrativo e o gênero dramático. Tchau, tchau!